Para tudo que está fazendo e vem ver esse vídeo até o final, que a gente está cheio de notícia hoje, pessoal, nessa sexta-feira, tá? Primeira notícia é que senadores se articulam para pedir o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente isso. Os senadores estão se articulando nesse momento para derrubar o Lula, tá? Vou trazer todos os aspectos dessa notícia para que você entenda o que está acontecendo em Brasília. Próxima notícia aqui, o futuro presidente do Banco Central, né, o Galípolo, quebra as pernas da esquerda literalmente e desmente, pessoal, a alta do dólar por fake news, tá? Então ele vai desmentir justamente a narrativa da esquerda de que são as fake news e a especulação que está fazendo o dólar chegar a patamares estratosféricos, tá? Mais uma derrota também do governo Lula, né, que seria a cobrança do DPVAT, que foi literalmente cortada, tá? E não será mais cobrada assim como foi no governo do Jair Messias Bolsonaro, tá? Sem cobrança do DPVAT, então mais uma perda aí para a esquerda. Outra notícia que eu trago aqui é sobre o Elon Musk, exatamente, Elon Musk, lá nos Estados Unidos, ele está cada vez mais forte e mostra toda a sua influência nas negociações que acontecem lá nos Estados Unidos, pessoal. Uma notícia aqui inusitada, uma mulher que é presa em frente à casa do Lula aqui em São Paulo. Exatamente isso. Vou trazer todos os detalhes dessa mulher que foi presa poucas horas atrás, tá? Em frente à casa do Lula. Outra notícia que eu vou trazer aqui para vocês hoje é que o Gilmar Mendes está afastando a tese do Bolsonaro no inquérito do golpe, tá? Que o Bolsonaro foi indiciado. Então vou trazer mais detalhes sobre isso nesse vídeo aqui. E por fim, pessoal, o inquérito das fake news aí, né, que os jornais estão falando que nunca mais vai acabar, tá? Que sempre tem coisas novas e não tem nenhum tipo de data aí para que acabe esse inquérito enquanto Alexandre de Moraes estiver à frente dele. Tudo isso e muitas mais notícias hoje. Se você é de direita, se você é conservador, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, tá? E já vem comigo aqui, já rapidamente, já vamos para a primeira notícia de hoje, pessoal, que é do senador, né? O Flávio Bolsonaro, que ele está falando como é que está acontecendo aí as negociações para o impeachment do Lula. Vamos ouvir aqui o que ele tem para falar. Vamos lá. Ô, Brown, isso já começa a ser falado nos bastidores, tanto do Senado quanto da Câmara, porque a gente observa um desgoverno padrão Dilma, daí para baixo. É um descontrole completo do dólar, uma necessidade de, a passos largos, ampliar a taxa Selic, a chegar a pontos ali proibitivos de tomada de empréstimos por parte de empreendedores. Então eu fico muito preocupado, porque isso é mais uma grande pancada na possibilidade de geração de emprego, porque se hoje você vai em qualquer banco, você consegue uma taxa de rendimento do seu dinheiro de inflação e uma inflação mais 7, mais 8%. Quer dizer, quem é que vai tomar um empréstimo para fazer um empreendimento para ter uma taxa de retorno de 5 ou 10%, com risco enorme? Então, a gente percebe ali o país engessado e um completo negacionismo por parte do governo de tomar medidas que, de fato, apontem para o equilíbrio fiscal, uma redução drástica nas despesas. Pelo contrário, ele aumenta, por exemplo, o que está sendo gasto com publicidade para poder tentar manter uma opinião pública um pouquinho manipulada, como se estivesse enxergando pontos positivos nesse governo. Então a gente não percebe, por parte do Lula, nenhuma postura de quem, primeiro, vai reconhecer que está no caminho errado, né? E segundo, de que vai fazer alguma coisa para retomar o rumo do nosso país. Então, no meu ponto de vista, é uma questão de tempo o seu impeachment, até porque já produziu, já realizou pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Há representações de parlamentares da oposição já no Tribunal de Contas da União, e a gente espera que não seja necessário, mas não estamos vendo outro caminho, porque vamos esperar o Lula fundar o país, como fez a Dilma, para depois tomar alguma providência. Então está de parabéns a deputada Júlia Zanata pela sua postura e está só verbalizando aquilo que a gente já começa a ouvir com um pouquinho mais de força nos bastidores. Pessoal, quando um presidente da República perde o apoio popular, começa a cair nas pesquisas, a economia não vai bem, já são fortes indícios aí de impeachment, tá? Então, Flávio Bolsonaro aqui já articulando o pedido de impeachment. Agora eu vou trazer um vídeo para vocês, pessoal, do novo futuro aí presidente do Banco Central, né? O Galípolo,
que vai assumir a partir de janeiro o Banco Central. Ele é o indicado pelo Lula, mas pelo visto ele não está muito alinhado com o Lula, o que é uma coisa muito boa, tá? Então ele vem aqui nessa entrevista desmentir essa questão que o dólar subiu a 6,30 por fake news, tá? Ou por especulação. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma coisa só que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir um mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e seja com o presidente da República, com o próprio presidente da República que concorda quando tem esse diálogo com ele sempre. Eu acho que às vezes existe muito ruído do ponto de vista de comunicação, e é normal que aconteça esse tipo de ruído, mas acho que é importante esclarecer essa visão e que ao final do dia cabe sempre todo mundo que está do lado de cá tentar fazer o melhor trabalho possível para incentivar que aqueles preços ativos que se comportam melhor, quanto melhor estiver andando a economia e a sociedade, apresentem vantagens para aqueles que fizeram esse tipo de visão. Aí, pessoal, o Galípolo então falando que, inclusive, a equipe econômica, Haddad, o próprio Lula, Simone Tebet, Geraldo Alckmin, sabem que não é questão de especulação, tá? E sabem que isso aí tem a ver com esses gastos desenfreados do governo, tá? E mesmo assim, o governo propaga outra coisa, tá? Mesmo sabendo que não é verdade, tá? Então, só para você ter ideia do que a gente sofre em questão de matérias aí, do que o governo fala para a verdadeira realidade, né? Próxima notícia aqui, Senado aprova a primeira proposta de corte de gastos, mas mantém o fim do DPVAT e limite a benefícios fiscais, tá, pessoal? Então foi uma perda grande aqui para o governo Lula, que queria taxar, né, o DPVAT, tá? Coisa que o Bolsonaro tinha tirado, né? O Lula queria trazer de volta para que a pessoa pagasse o DPVAT novamente, tá? E o Senado cortou essa cobrança do DPVAT, tá? Então o Senado aprovou ontem um dos 3 projetos do pacote de corte do governo, tá? Para equilibrar as contas públicas. A proposta foi aprovada por 72 votos para conter o crescimento de benefícios fiscais e gastos com o pessoal em caso de resultado negativo nas contas públicas, tá? Então, o texto também autoriza o congelamento de até 15% do montante destinado às emendas parlamentares não impositivas, cujo pagamento não é obrigatório. E abre caminho ainda para que o governo use saldos de fundos nacionais para abater da dívida pública. Tá aí, pessoal. Então, o governo cada vez mais endividado, né, querendo cobrar impostos novos, né, trazer impostos que já tinham sido, inclusive, já cancelados no governo anterior, querendo trazer de volta, mas o Senado deu uma freada aí no governo Lula, tá? Próxima notícia aqui, pessoal, agora dos Estados Unidos, né? O Elon Musk está mostrando força política e extrema influência em negociações aí nos Estados Unidos, tá? Quando o presidente Donald Trump escolheu o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, para reduzir os gastos e desperdício do governo, ele pensou que o esforço poderia ser o projeto Manhattan de nosso tempo, né? Então, pessoal, empunhando a plataforma social que comprou, né, de 44 bilhões em 2022, o Musk detonou uma bomba nuclear retórica no meio das negociações sobre a paralisação do governo no Capitólio. Em mais de 150 postagens separadas no X, Musk exigiu que os republicanos desistissem de um acordo de gastos bipartidário que tinha como objetivo evitar uma paralisação do governo no Natal. Ele prometeu retaliação política contra qualquer um que votasse a favor do extenso projeto de lei apoiado pelo presidente da Câmara, Mike Johnson. Lembrando, né, pessoal, que o Musk e o Trump eles entrarão a partir do dia 10 de janeiro de 2025. Então, eles já querem fazer jogadas e estratégias políticas para não ter surpresas
ao assumir o governo em 25, né? Então, no final do dia, o Trump emitiu sua própria declaração chamando o projeto de lei de uma traição ao nosso país, tá? Foi um momento marcante para Musk, que nunca foi eleito para um cargo público, mas agora parece ser o maior megafone do homem que está prestes, né, a retomar o Salão Oval, que é o Donald Trump. É maior, na verdade, que o próprio Trump, cujas presenças nas redes sociais é menor do que de Elon Musk. Tá aí, pessoal. Então, Musk totalmente alinhado com Donald Trump, já tentando barrar projetos que não são de interesses dos Estados Unidos, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Pessoal, próxima notícia aqui, tá? Ontem, poucas horas atrás, foi presa uma mulher em frente à casa do Lula, tá? Ela simplesmente levou uma coroa de flores para colocar em frente à casa do Lula. Tipo assim, você já morreu, seu governo já morreu, tá? E ela foi detida ao chamar o agente de macaco. O caso ocorreu na tarde de ontem em São Paulo, né? Poucas horas atrás, a mulher chegou ao local com um carro estampado com fotos do Alexandre de Moraes na cadeia, pessoal. Olha aqui, com um rato e com uma caveira ao lado, tá? Então, vamos ver aqui o que tem mais. Aqui a foto guinchando o carro dela. Eu acho que tiraram o vídeo do ar aqui dela colocando as flores em frente à casa do Lula, tá? Então, bairro em Pinheiros, né? Um bairro aqui, um bairro de classe alta aqui em São Paulo, né? Então, ao ofender um agente da Polícia Federal, chamando ele de macaco, ela chegou ao endereço, né, com o carro estampado com fotos do Alexandre de Moraes preso na prisão, né? Ela tentou deixar a coroa de flores em frente da casa, mas foi impedida. Houve uma discussão e a mulher retornou ao carro. Ao entrar no veículo, insultou os policiais. Com isso, foi detida pela PF. Tá aí, pessoal, o carro da mulher sendo apreendido. E detalhe, pessoal, a mulher com 77 anos, tá? Então, a mulher foi presa com 77 anos, pessoal. Tá? Já é uma senhora da terceira idade, né? Então, olha o que faz esse desgoverno do Lula, né? Então, uma pena aí ter acontecido isso. Vamos para a próxima notícia aqui, tá? Então, aqui, pessoal, vamos ver aqui se consigo pegar aqui o vídeo do Gilmar Mendes aí, afastando a principal tese do Bolsonaro no inquérito de tentativa de golpe, né? O Gilmar Mendes simplesmente rejeitou a tese que vem sendo usada pelo Bolsonaro para se defender no chamado inquérito do golpe, né? Pessoal, me parece que todo STF já tem a decisão já pronta para ser emitida, independente do que o Bolsonaro fale, né? Vamos ouvir aqui. Independente da defesa do Planejar um Bolsonaro. crime, mas não cometê-lo, não executá-lo, é um crime? A questão aqui, isso tem sido sempre isso. objeto de discussão, normalmente quando a gente escreve sobre atentar contra o Estado de Direito ou contra o Estado Democrático, nós estamos pensando sempre no modelo tentado, planejado e tentado. O planejar aqui... Porque a sua pergunta traz essa implicitude, Não consegue responder a pergunta a ideia sem- de que, em princípio, atos sem levar mais preparatórios história, né, pessoal? nada tem a ver com a eventual prática de crime. Só que nesses casos Ó, nesses de casos, crimes contra o igual Estado de diz a lei, Direito, né? crime contra a própria democracia, normalmente nós falamos de atos preparatórios que já são criminalizados. A própria preparação do ato, nesses casos de democracia, configura um... Até porque se o crime não é tentado, mas é bem sucedido, ele se complementa, na verdade, nós não vamos ter mais o Estado de Direito, aquela situação que era ilícita passa a ser lícita, né? Nós vamos ter uma nova ordem. Então é preciso entender isto nesse contexto. E as coisas foram muito além de de atos. Pessoal, vou fazer uma pausa aqui no vídeo. Escreve aqui nos comentários o que você acha, né? O que ele está falando aqui, modificando a lei, né? O que você acha que do que ele está falando? Puramente preparatórios, como se fossem atos preparatórios não é cerebrino, né? A gente pode pensar, sei lá, crime, assim, né? poxa, que vontade de dar um tiro em alguém, né? Fiquei no livre pensar, mas não era disso que se cuidava. Quando a gente tem dinheiro entregue para quilos pretos, se isto ocorreu de fato. Se pessoas foram monitoradas para eventualmente serem
presas ou eliminadas. Você tem um documento, né, ali de... Documentos e atos, né? As pessoas estavam nos prédios acompanhando. Isso, nós temos bastante concretude, né, nessas medidas, não é? Por que não realizou? Porque desistiram? Porque foram aconselhados? Mas tudo isso é extremamente grave e será devidamente examinado. Aí, pessoal, então, Gilmar Mendes descartando a tese do Bolsonaro, que vai de acordo com a Constituição, né, pessoal? Então, mesmo tendo planejado tudo, mesmo que a pessoa tivesse comprado a arma para realizar esses atos aí, se chegasse no momento de realizar o ato e a pessoa não fizesse nada, não existiria crime, né? Então, não é o que o Gilmar Mendes está falando, né? Vamos ver o que vai dar, mas eu penso que a sentença já está pronta na gaveta para o Bolsonaro, independente do que ele venha a dizer. Me conta aqui nos comentários o que você acha, tá? Vamos lá, e por fim, pessoal, o inquérito das fake news é interminável e heterodoxo, diz Folha de São Paulo, tá? Para o jornal, a investigação é incomumente vaga, dá margem para decisões variadas e promovem censura à imprensa, tá, pessoal? Então, isso aqui é o jornal que está falando, né? Folha de São Paulo, né? Falando aqui sobre esse inquérito das fake news, que não tem data para acabar, né, pessoal? O Alexandre de Moraes prorrogou por mais 180 dias o inquérito das fake news, né, aberto para apurar ofensas, calúnias de difamações contra magistrados no tribunal. Em março de março de 2025 ele vai completar 6 anos, pessoal. Imagina, 6 anos, um inquérito aberto, né, não faz sentido nenhum, tá? Então a própria Folha já dando o parecer dela, indo contra esse tipo de situação. Chegou até aqui no vídeo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Pessoal, estamos chegando em 2026, né? Logo mais é 2026, e em 2026 a gente vai ter as eleições para presidentes e senadores, né? Então, é nada mais justo que a gente fortalecer os canais de direita para levar ainda mais as notícias adiante, tá bom? Então, conto com a sua ajuda. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.